Olá, Fabrício Venâncio aqui. Hoje eu vou te mostrar por que manifestar uma mudança na sua realidade não deveria ser difícil, nem sofrido, nem um processo de tentar e nunca chegar. A maioria das pessoas está tentando criar a vida que quer do jeito errado, correndo atrás de resultado físico para só então se permitir sentir paz, amor, segurança, confiança, liberdade. E essa ordem invertida é exatamente o que mantém tudo travado. Nesse vídeo, você vai entender a ordem real da criação, vai ter aquele estalo interno de caramba, era isso, e vai sair daqui sabendo como ajustar sua energia de um jeito tão coerente, tão magnético, que as experiências certas começam a te perceber e se aproximar de você. Não é manifestação fofa, é energia, consciência e coerência. E antes de entrar de vez no conteúdo, se você é empreendedor ou trabalha com vendas e sente que existe um bloqueio invisível travando o fluxo de clientes, eu tenho uma sessão individual chamada DVI. Desbloqueio de vendas imediatas, com foco em reprogramação mental e alinhamento energético para atrair clientes sem esforço. É uma chamada simples, só para quem é desse contexto. O link está na descrição. Agora vamos ao ponto principal. A maioria de nós foi treinada a acreditar que mudar a realidade é difícil, que exige esforço, ansiedade, sacrifício e aquela sensação de eu preciso correr atrás. Só que essa é uma forma ultrapassada e ineficiente de criar. E você sabe disso porque, se for honesto, existem coisas que você quer há anos. E quanto mais você deseja com força, mais parece que aquilo foge. Isso não é azar. Isso é mecânica interna funcionando do jeito errado. O que muda tudo é quando você entende a ordem da criação. Porque o que a maioria faz é o seguinte: foca 90% do tempo no efeito, no lado físico, no eu preciso que as circunstâncias mudem. E tenta usar isso como caminho para sentir algo. Quando eu conseguir tal coisa, aí eu vou ficar bem. Quando eu tiver isso, aí eu vou me sentir suficiente. E esse é o erro básico. Você está tentando usar o mundo físico como fonte do seu estado interno. Só que o mundo físico é reflexo, não é fonte. Manifestação, no sentido real, não é conseguir alguma coisa, é mudar o seu estado interno. E quando o estado muda, o reflexo externo, mais cedo ou mais tarde, acompanha. Só que tem um detalhe cruel. Mesmo quando alguém consegue um resultado no braço, na força, na insistência, muitas vezes ela sente um alívio curto. 1 semana, 2 no máximo. E depois volta para a mesma linha emocional de sempre. Por quê? Porque o programa interno não mudou. Coisa nenhuma lá fora consegue te entregar um sentimento sustentado se você não sabe gerar esse sentimento por dentro. E aqui está o ponto mais importante para você gravar. Tudo que você deseja porque acredita que aquilo vai te fazer sentir alguma coisa. Só isso. Você quer paz, você quer liberdade, você quer segurança, você quer pertencimento, você quer amor, você quer respeito. Então o caminho não é pegar a coisa e torcer para sentir. O caminho é gerar o estado certo primeiro. Porque o estado certo é a frequência que te coloca visível para as experiências compatíveis. Se isso fizer sentido até aqui, continua comigo, porque no próximo bloco eu vou te mostrar exatamente o que você tem feito de trás para frente, por que isso gera sofrimento e como corrigir isso na raiz, sem misticismo e sem fantasia. O que você tem feito de errado não é querer mudar. O erro é tentar mudar o efeito sem tocar na causa. Você olha para a realidade e tenta reorganizar as peças de fora, como se o mundo físico fosse o painel de controle. Só que o mundo físico é a tela. A causa está antes, está no estado, está na energia, está no modo como você se percebe e no modo como você sente a vida por dentro. Repara como funciona na prática. A maioria das pessoas acorda e já entra no mesmo campo emocional. Pressa, preocupação, tensão, comparação, medo de dar errado, sensação de que falta alguma coisa. Aí ela passa o dia tentando compensar isso com ações, decisões, conversas, tentativas. E no final do dia ela pensa: eu fiz tanto porque nada muda. Porque ela alimentou o mesmo estado o dia inteiro. E estado repetido vira identidade. Identidade repetida vira destino. E aqui entra um ponto que quase ninguém quer aceitar. Você não consegue tomar ações realmente novas se a sua consciência continua velha. Você pode até mudar detalhes do comportamento, mas vai continuar escolhendo a partir do mesmo eu interno. E esse eu interno decide o que você considera possível, o que você tolera, o que você evita, o que você aceita, o que você persegue e principalmente o que você sabota. Muita gente acredita que a ação resolve tudo. E sim, a ação funciona até um limite. Você faz mais, força mais, tenta mais e até consegue algum resultado. Só que depois vem o teto. Você não consegue dobrar o dia. Você não consegue
multiplicar energia física infinitamente. E aí começa a fase do cansaço, do eu estou fazendo tudo e não sai do lugar. Isso acontece porque você está tentando usar uma ferramenta do plano físico para corrigir algo que nasceu no plano interno. E quando eu falo plano interno, eu não estou viajando. Eu estou falando de algo simples. Seu estado emocional sustenta sua percepção. Sua percepção sustenta suas escolhas. Suas escolhas sustentam seus resultados. Então não adianta querer resultado novo se você continua usando a mesma percepção e o mesmo estado de sempre. E sabe o que é mais perigoso? É que, sem perceber, você condiciona o seu estado ao que acontece fora. Acontece algo bom, você sobe. Acontece algo ruim, você cai. Isso te transforma num refém. Você vira alguém criado pelas circunstâncias. E aí você deixa de ser causa e vira efeito. Agora pensa comigo. Se você é a consciência que observa, por que você estaria se ajoelhando diante daquilo que é observado? Se você é o centro da percepção, por que você estaria entregando seu comando interno para aquilo que aparece na tela? É por isso que tanta gente vive numa repetição estranha. Muda o cenário, mas o filme interno é igual. Troca de ambiente, troca de rotina, troca de metas e, no fundo, sente as mesmas emoções. Porque a raiz não foi tocada, então a correção começa assim. Manifestação não é pegar algo fora. Manifestação é mudar dentro. E quando você muda dentro, você muda o tipo de realidade que consegue perceber, escolher e viver. No próximo bloco, eu vou te levar mais fundo nessa lógica, explicando a ordem real da criação e por que o físico é a última etapa, não a primeira. Existe uma ordem de criação que, quando você entende, é como se uma névoa saísse da frente dos seus olhos. Porque você percebe que estava tentando começar do final. E aí você para de brigar com a vida e começa a operar com ela. A ordem é simples. O que é mais sutil vem antes do que é mais denso. O que é invisível vem antes do que é visível. O que é interno vem antes do que é externo. E o que é consciência vem antes do que é matéria. Isso não é crença bonita. Isso é lógica. O físico é a parte mais lenta, mais pesada, mais atrasada do processo. Ele é o reflexo final. Pensa em qualquer coisa criada pelo ser humano. Antes de existir como objeto, existiu como ideia. Antes de existir como estrutura, existiu como imaginação. Antes de existir como algo real, existiu como possibilidade mental. Então o plano mental sempre precede o plano físico. E agora vamos dar um passo além. Você não é só um corpo tentando sobreviver. Você tem vida passando por você. Você tem consciência percebendo. Você tem imaginação criando cenários. Você tem memória, previsão, criatividade, capacidade de escolher significado. Essas faculdades não são detalhes. Elas são o que te torna um portal de criação. E aqui entra a ponte com o que muita gente chama de campo, de universo, de fonte, de Deus. Chame como quiser, mas existe uma inteligência criativa por trás da vida. Existe uma energia que organiza, sustenta e manifesta tudo. E você não está separado disso. Você está dentro disso. E isso está dentro de você. Quando você entende isso, você para de se sentir pequeno. E quando você para de se sentir pequeno, sua energia muda. As tradições antigas explicavam isso de forma simbólica. A ideia de que tudo é mente, de que como dentro, assim fora, de que existe correspondência entre o que você sustenta internamente e o que aparece externamente. A linguagem muda, mas o princípio é o mesmo. Sua realidade é um espelho da sua consciência. E quando a gente olha para a física moderna, existe algo muito interessante. O que você chama de sólido é, na prática, um conjunto de vibrações organizadas. Tudo vibra, tudo tem frequência. E você também. Seus pensamentos têm padrão, suas emoções têm assinatura, seu corpo tem coerência ou desordem. E isso cria um campo ao redor de você, um campo de percepção e atração. Agora, aqui está uma sacada que transforma a vida de qualquer pessoa. Você não atrai o que você quer. Você se torna compatível com o que você vive. Você se torna visível para aquilo que ressoa com seu estado. E o contrário também é verdade. Você fica invisível para aquilo que não combina com seu estado. Então, quando alguém diz, minha vida não muda, muitas vezes significa eu continuo sustentando o mesmo estado. Então, eu continuo acessando a mesma faixa de realidade. É como um rádio. Você não escuta uma estação diferente insistindo na mesma frequência. E o que muda tudo é você aprender a entrar no estado certo primeiro. Porque quando você entra no estado certo, a realidade não precisa ser forçada. Ela começa a se reorganizar ao redor de você por coerência. No próximo bloco, eu vou te mostrar como isso funciona no corpo, no sistema nervoso e na prática diária, sem complicação, sem ritual e sem fantasia. Só método. Se eu tivesse que resumir a virada numa frase, seria assim:
Quanto mais calmo você está, mais magnético você se torna. E isso parece contraintuitivo, porque a maioria das pessoas acha que precisa de urgência para mudar. Mas urgência é sobrevivência. E sobrevivência não cria, sobrevivência repete. O estado magnético não é euforia, não é empolgação. É tranquilidade interna, é coerência. É aquela sensação de que você está inteiro por dentro, mesmo antes de ver qualquer prova do lado de fora. E por que isso funciona? Porque quando você fica calmo, você se descola do pensamento automático. Você deixa de ser arrastado pelo mesmo ciclo mental. Você cria espaço. E, no espaço, você volta a ser causa. Repara, quando você está ansioso, seu corpo está dizendo perigo. Quando seu corpo está dizendo perigo, sua mente procura ameaça. Ela interpreta tudo pelo pior ângulo. Ela se antecipa. Ela reage. Ela se contrai. E nesse estado, você não percebe oportunidade, não percebe sincronicidade, não percebe alternativa. Você só enxerga aquilo que confirma o medo. E aí, a realidade fica pequena. Agora, quando você regula o corpo e desacelera, a percepção muda. Você começa a responder em vez de reagir. Você começa a escolher em vez de repetir. E isso é criação real. Então, o primeiro pilar é simples: silêncio e presença. Você senta, fecha os olhos e fica quieto, sem tentar visualizar, sem tentar resolver, só ficando. No começo, sua mente vai gritar. Vai trazer lista de problemas, lembranças, tarefas. Você não briga, você não se envolve, você volta, você respira, você fica. E, em algum momento, você percebe, existe um você observando os pensamentos. Esse observador é a parte criativa. Esse observador é o lugar onde sua frequência muda. O segundo pilar é o corpo. Porque não adianta falar de frequência se seu sistema nervoso está em guerra. Se seu corpo está tenso, você vive como se estivesse fugindo de algo. Então você precisa sinalizar segurança. Respiração mais longa na saída, ombros soltos, mandíbula solta, presença no peito e no abdômen, caminhar mais devagar, reduzir ruído antes de dormir. Tudo isso é alinhamento na prática. O terceiro pilar é limpeza emocional. E aqui muita gente foge, mas eu vou te falar do jeito certo. Emoções presas viram peso. Peso vira densidade. Densidade vira repetição. Então você precisa olhar para os gatilhos, para o que te irrita, para o que te dá medo, para o que te envergonha e perguntar: por que isso ainda está mandando em mim? Não é drama. É libertação energética. Escrever, conversar consigo mesmo, reconhecer a ferida, parar de reprimir. Isso muda sua assinatura interna. E o quarto pilar, que é o mais poderoso de todos: responder em vez de reagir. A vida vai te testar. Vai aparecer situação que tenta puxar você de volta para o velho eu. E aí, você decide. Isso não define meu estado. Você olha para a circunstância e diz: eu escolho continuar em paz. Isso é força espiritual. Isso é maestria. Quando você vive assim, você para de mendigar prova externa. Você vira a prova interna e a realidade responde. No próximo bloco, eu fecho tudo com uma síntese clara, um direcionamento simples para você aplicar e uma chamada leve para quem é empreendedor ou trabalha com vendas e quer ajuda direta com esse alinhamento. Então deixa eu fechar isso de um jeito bem direto. Você não está tentando conseguir coisas, você está ajustando a causa. E a causa é você. O que você chama de realidade é o efeito. E efeito não se discute, efeito se entende. Se o efeito não está bom, não adianta brigar com a tela. Você muda o sinal. E o sinal é seu estado interno. Seu estado interno é sua frequência. Sua frequência é o que define o que você percebe, o que você escolhe, o que você aceita e o que a vida consegue entregar para você sem resistência. Quando você entende isso, você para de gastar energia tentando forçar resultado e começa a investir energia em coerência. Você começa a priorizar silêncio, regulação, presença, limpeza emocional e resposta consciente. E aí algo quase inevitável acontece. Você sai do modo sobrevivência e entra no modo criação. E eu quero que você guarde uma frase, porque ela corta o ruído todo. Se você trabalha duro em você, você não precisa trabalhar duro na realidade. Porque a realidade vira reflexo. Ela acompanha. Ela responde. Agora aplica isso de forma simples, sem perfeccionismo. Escolhe um compromisso real, todos os dias. Um tempo de silêncio. Todos os dias. Um cuidado com o corpo, para sair da tensão crônica. Todos os dias, um ato pequeno de verdade interna, olhando para o que te dispara e liberando o que te prende. E principalmente, todos os dias, a decisão de responder com consciência ao que acontece, em vez de ser arrastado pela reação automática.
você vai perceber mudanças primeiro dentro. Mais calma, mais clareza, menos necessidade. E quando a necessidade morre, o magnetismo nasce. E aí as coisas começam a se mover do lado de fora, de um jeito que parece coincidência, mas é só coerência chegando. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like e se inscreve no canal, porque eu estou trazendo esse tipo de conteúdo com profundidade, sem fantasia, sem superficialidade, para você realmente aplicar e ver mudança. E agora, a chamada leve e direta que eu prometi. Se você é empreendedor ou trabalha com vendas e sente que existe um bloqueio interno travando o fluxo de clientes, eu tenho uma sessão individual chamada DVI, Desbloqueio de Vendas Imediatas, focada em reprogramação mental e alinhamento energético para atrair clientes sem esforço. Não é para todo mundo, é só para quem vive disso e quer ajustar a causa com precisão. Se fizer sentido, o link está na descrição. Gratidão por sua presença. E lembra, a realidade não está contra você, ela só está respondendo ao estado que você sustenta. Nos vemos no próximo vídeo.